Olá, senhoras e senhores professores. Estou aqui para apresentar um trabalho cujo tema é de que maneira os governos podem atuar na determinação da renda nacional. Pois bem, já sabemos que a renda nacional é a soma de todas as rendas recebidas pelos proprietários dos fatores de produção durante um período, que esse período corresponde a 12 meses. Sabendo que uma das formas do governo atuar na renda nacional é através do aumento dos gastos públicos, porque quando o governo eleva os gastos públicos, consequentemente haverá um aumento da tributação, que também ocorrerá um aumento na renda nacional. Além disso, o governo pode adotar como medida para a determinação da renda nacional a política fiscal. São a implantação onde o governo implantará algumas medidas de política fiscal. E dentre essas medidas, o governo vai ter alguns objetivos. Dentre os objetivos, podemos citar a redução da inflação e o crescimento econômico e a geração de emprego. Bem, a política fiscal do governo, ela se refere a todos os instrumentos que o governo dispõe para a arrecadação de tributos e o controle de suas despesas. Quando o governo, conforme foi citado, quando o governo tem por objetivo, através da política fiscal, a redução da inflação, o governo irá implantar como medida a diminuição dos gastos públicos ou o aumento da carga tributária, que por consequência inibirá o consumo e visando assim diminuir os gastos da coletividade. Se, conforme já foi citado anteriormente, o aumento do gasto público é igual ao aumento da renda nacional, por consequência, se o governo aumenta a carga tributária, diminui os gastos públicos, consequentemente ele estará também diminuindo a renda nacional. Além desse objetivo da redução da inflação como política fiscal, o governo também terá como outra medida, poderá adotar como outra medida, tendo como objetivo o crescimento econômico e a geração de empregos, o que ocorrerá a elevação da demanda agregada. O governo, então, dessa forma, irá utilizar as mesmas medidas utilizadas quando o objetivo é a redução da inflação. Porém, nesse caso, as medidas adotadas pelo governo serão inversas àquelas medidas adotadas quando o objetivo será a redução da inflação, ou seja, nesse caso, os instrumentos fiscais, nesse caso, o governo tendo por objetivo o crescimento econômico e a geração de empregos, o governo irá implantar como medida o aumento dos gastos públicos e a diminuição da carga tributária, ou seja, irá aumentar os gastos públicos, irá diminuir os impostos e, consequentemente, haverá a elevação da demanda agregada. Uma outra política que o governo adota, uma outra maneira de política que o governo adota para a determinação da renda nacional é a política comercial. Através da política comercial, tendo também como objetivo o governo, seja o crescimento econômico e a geração de empregos, o governo concederá estímulos fiscais, que seja através de prêmios, de crédito, de prêmio de ICMS, de IPI, e também subsídios, ou seja, taxas de juros subsidiárias para as empresas. Isso as exportações. E também o governo, visando diminuir o índice de importação, ele irá impor tarifas e barreiras quantitativas sobre essas importações para diminuir assim a entrada de produtos importados no país. Por outro lado, se o objetivo do governo na determinação da renda nacional seja a distribuição da renda, ele irá utilizar esse mesmo instrumento de forma seletiva. Outra política que o governo adota como medida para a determinação da renda nacional é a política monetária. A política monetária ela se refere-se à atuação do governo sobre a quantidade de moeda de títulos públicos.
Bem, com relação à política monetária, ela concerne ao controle da oferta de moeda e da taxa de juros, o que tem por consequência os níveis de investimento, emprego e consumo da economia. O governo implementa a política monetária por meio de 3 mecanismos principais. A emissão de moedas é um dos mecanismos desse mecanismo. Os depósitos compulsórios, que é a quantidade de depósito à vista que os bancos comerciais devem manter depositado no Banco Central, o que ocorrerá assim o aumento dependendo do caso, o aumento ou a diminuição da oferta de moeda para empréstimo. E também a outra medida é o open market, ou seja, mercado aberto, que é a compra e venda de títulos públicos por parte do governo. Quando o governo vende títulos da dívida pública, ele quer aumentar a taxa de juros. E quando ele compra esse mesmo título da dívida pública, ele quer diminuir essa taxa de juros. Outra forma de política monetária adotada pelo governo é o redesconto. O redesconto é um empréstimo do Banco Central aos bancos comerciais, ou seja, o Banco Central é uma maneira de o Banco Central financiar os bancos comerciais. Nessa política monetária, assim como na política fiscal, o governo tem alguns objetivos. E quando um desses objetivos é o controle da inflação, também, assim como na política fiscal. Então, quando o governo tem por objetivo o controle da inflação, ele irá, consequentemente, aumentar a reserva compulsória, ou depósito compulsório, que é o depósito à vista, a quantidade de dinheiro que os bancos comerciais devem manter depositado no Banco Central. Então, o governo irá aumentar essa quantidade de depósito. E a outra medida é a venda de títulos públicos, que é o open market, compra ou venda de título público que seja no mercado aberto. Também na política monetária, o governo pode ter como objetivo, quando ele resolve adotar medidas de política monetária, ele pode ter como objetivo o crescimento econômico, assim como também na política fiscal. E tendo o crescimento como objetivo, o governo, então, dessa forma, irá diminuir as reservas compulsórias, que são, conforme já citado, os depósitos à vista, a quantidade de dinheiro depositados no bancos, que os bancos comerciais devem manter depositado no Banco Central. E por outro lado, o governo irá comprar os títulos públicos. As políticas monetárias, tanto a política monetária quanto a política fiscal, elas representam meios alternativos, diferentes, mas porém com as mesmas finalidades. A política monetária deve ser executada através de uma combinação adequada, a política econômica ela deve ser executada através de uma combinação adequada de instrumentos fiscais e monetários. Então, a gente pode dizer que a política fiscal apresenta maior eficácia quando o objetivo é uma melhoria na distribuição da renda, tanto na taxação às rendas mais altas, como pelo aumento dos gastos do governo com destinação aos setores menos favorecidos. Keynes dizia que a intervenção estatal na política de renda, na determinação da renda, ela apresenta-se principalmente através da política fiscal. Uma outra política adotada pelo governo como determinação da renda nacional é a política cambial. A política cambial refere-se à atuação do governo sobre a taxa de câmbio. O governo, através do Banco Central, pode fixar a taxa de câmbio ou permitir que ela seja flexível, ou ele fixa um valor determinado para a taxa de câmbio ou permite que ela seja flexível, e dessa forma será determinada pelo mercado de divisas. A outra forma é a política de renda, uma outra maneira de o governo atuar na determinação da renda nacional através da política de renda. Essa política de renda
ela refere à intervenção direta do governo na formação da renda, como no controle de preços, na fixação de salários, fazendo dessa forma com que os agentes econômicos não possam responder às exigências normais dos mercados. Bem, essas são as principais maneiras que o governo, principais medidas que o governo pode adotar para a determinação da renda nacional. Conforme foi citado, essas medidas são a política fiscal, a política monetária, o comercial, a política cambial e a política de rendas. Muito obrigado.